Seja bem-vinda a esse segundo vídeo. E nesse vídeo eu quero falar para você o que realmente deu diferença, o que diferenciou a minha vida com Deus nos últimos tempos. E eu fiz alguns tópicos para falar com você. Bom, uma das primeiras coisas é a minha busca diária. Faz mais de um ano que eu tenho uma busca diária todos os dias. É como se fosse uma regra de vida para mim. Eu não consigo iniciar bem o meu dia se eu não tiver o meu momento com Deus. Porém, deixa eu te falar que regras são regras. A gente deve quebrar regras e não quebrar princípios. Então, deixa eu te ensinar uma coisa. O meu princípio, né, é ter uma vida com Deus. Mas a minha regra diária é ter meu momento de comunhão com Deus todos os dias. Para mim, é a questão da manhã mesmo, de manhã que eu consigo ter esse tempo de mais qualidade, de colocar o meu dia diante dele. Mas quero dizer para ti que nem todas as pessoas são assim. Tem pessoas que vão ter o seu momento de madrugada, de noite, né? Então você deve escolher qual o seu melhor momento. O que você não pode deixar de lado é que se você deixar para escolher a hora que sobra, não vai dar certo. Você precisa realmente tomar essa decisão de ter uma busca diária e ter um horário onde você vai encontrar o seu momento de silêncio, de meditação, de falar com Deus, de entregar seus planos para Ele, de realmente ter uma conversa. E deixa eu te ensinar mais uma coisa. Você só vai escutar Deus quando você estiver em silêncio. E não é somente um silêncio naquele momento que tu estiver com Ele. Mas quando tu coloca o teu dia diante dele, que você abre o seu coração de fato e de verdade, você vai ver que em algum momento do seu dia ele vai falar contigo. Mas o que eu sempre digo, tenha um espírito calmo, não fique ansiosa, porque a ansiedade ela afeta a nossa fé. Na verdade, ela afasta a nossa fé. E a fé é a certeza de tudo aquilo que a gente ainda não viu, né? Mas a gente crê que pode acontecer, porque para o nosso Deus, para Deus, nada é impossível. Então, a minha dica de um dos primeiros pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, a tua busca diária, tá? Então, uma busca diária é o meu primeiro ponto que mudou a minha vida em relação à minha vida com Deus, a minha intimidade diária com Ele. Outra coisa que todo mundo tenta fugir, inclusive eu, é os problemas. Os problemas que aparecem sem a gente entender. Até porque eu acho que nenhum problema avisa antes de chegar, né? Se bem que tem uns que até avisa, mas a gente gosta de insistir, né? E permanecer. Porém é isso, a gente tem um alto preço a pagar quando a gente toma algumas decisões na vida, escolhe algumas coisas. E os problemas, eles têm dois caminhos. Ou eles te afundam mesmo, né, te derrubam, ou eles te fazem crescer. Ou é propósito, ou é crescimento, ou é colheita. Tem coisas na vida que a gente não entende e também a Bíblia não está dizendo que a gente tem que entender, né? A Bíblia se relata em descansa em Deus, confia nele, que ele seja o seu refúgio, né? E é isso. A minha busca diária me levou a entender que os problemas que aparecem, por mais difíceis que eles sejam para o meu crescimento. E quando eu comecei a entender dessa forma, eu comecei a mudar a minha visão relacionada às circunstâncias e problemas. Foi aonde eu tive mais de Deus, porque eu tive um período onde eu passei que eu me sentia muito sozinha, muito solitária, né? Com carência emocional, vamos dizer assim. E foi aonde eu me aproximei mais de Deus, porque eu já vinha vindo com uma vida com Ele. E quando eu me peguei nessa situação que eu mesma estava me olhando dessa forma, foi aonde eu fiz um propósito com Ele, que eu queria algumas mudanças nas circunstâncias ao meu redor, com as pessoas que estavam ao redor de mim. E foi assim que eu consegui vencer alguns problemas e me fortificar em Deus, ser mais forte com Ele, né? Esse é o segundo ponto, que os problemas a gente tem que enfrentá-los
mesmo que eles sejam difíceis. Deixar de decidir algo já é uma decisão e talvez vai te deixar num lugar que tu não queira ficar por muito tempo, mas talvez tu fique pela tua falta de decisão e de coragem de enfrentar as coisas como elas têm que ser enfrentadas. Como eu enfrento? Com a palavra, com Deus. Quando as coisas fogem do meu alcance, que não tem mais o que eu fazer, eu simplesmente descanso nele. Eu tenho um diário de oração e nesse diário eu tenho muitas orações que eu já fiz ao longo de mais de um ano. E nessas orações, as minhas súplicas, os meus clamores para Deus isso eu não consigo mais resolver. O que eu posso fazer? Me ajuda, me mostra aonde eu preciso andar, aonde eu preciso caminhar, o que eu preciso fazer para que realmente eu consiga crescer e eu consiga mudar essa circunstância, mudar a situação. Mas o que você não pode deixar é que a circunstância mude a sua fé, mude a sua vida, ou te leve para um lado que não vai te trazer crescimento e nem uma vida mais íntima com Deus. Então, se firme em ter uma busca diária que você vai saber, no meio da tempestade, no meio dos problemas, você vai encontrar Jesus e você vai estar com a tua mão na mão dele e eu tenho certeza que você vai conseguir passar melhor por determinadas situações. A terceira coisa que vai vir depois aí da questão dos problemas saber o que Jesus ele faria no meu lugar. Eu acho essa frase, eu carrego ela comigo, mas teve um período da minha vida que acontecia muitas coisas, sabe aquela questão de, o fulaninho falou de ti, te trataram mal em determinado lugar. O que Jesus faria, sabe, no lugar? O que Jesus faria no meu lugar em determinada situação? Isso me trouxe muito crescimento, porque o caráter de Jesus, ele nos mostra que ele amou a todos, que ele não sentou só com os que amavam ele. Ele conversou com aqueles que não acreditavam nele, que não criam nele, que maltrataram ele, que queriam matar ele. Então, Jesus nos deixa um princípio muito, para nós, talvez muito louco, né? Amar os seus inimigos. E se Jesus amou os seus inimigos, ele nos mostra que vamos ter inimigos, que a gente vai ter inimigos, que vai ter pessoas que vão nos acusar, que vai ter pessoas que vão nos menosprezar, mas você não pode ser rotulada por isso, você precisa se concentrar no que ele fala para ti, no que você é para ele. E para saber mais disso, você precisa realmente ter essa busca diária. Tudo começa na busca diária. E essa busca diária é a sua leitura, é a sua petição a Deus, a sua gratidão a Deus, o seu momento com Ele. Então, todos esses pontos que eu tô falando para ti, eles se relacionam à busca diária. Mais um ponto, né, que vem depois de saber o que Jesus faria no meu lugar, é a sabedoria. Como eu vou buscar essa sabedoria? A Bíblia fala que a sabedoria, quando você pede, você vai ter, né? Tá escrito ali que quanto você pedir, você vai ganhar. Então, às vezes, o nosso erro está em buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, mas esquecer de pedir para Deus, né? Nos dá essa sabedoria que vem dele. Porque não basta a gente ter livros que nos ensinem, a gente precisa ter a sabedoria de Deus. É uma sabedoria que abre a nossa mente, que faz a gente entender que o pouco é muito, que faz com que a gente aprenda muito no pouco. Então, a sabedoria é algo que eu tenho buscado muito, eu quero buscar cada dia mais. E uma dica também que eu deixo para você é ler diariamente um Provérbios, tá? Que tem, né, na Bíblia, o livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, que foi um homem muito sábio. E eu acho que a gente tem muito a aprender com ele, com as atitudes que ele teve. E ali a gente aprende várias coisas para várias áreas da nossa vida. E o meu último ponto que eu quero deixar nesse vídeo para você é saber direcionar os meus pedidos a Deus. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente pede tanta coisa. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Uma vez eu orava pedindo para Deus paciência. Nos últimos tempos, há um tempo já, eu aprendi que quanto mais eu peço paciência, mais Deus vai me enviar pessoas que insuportáveis para mim saber lidar com elas.
E de um tempo pra cá, eu não peço paciência para Deus, eu peço graça, eu peço amor, eu peço o amor dele, o verdadeiro amor dele, que realmente sabe amar a tudo e a todos, né? Claro, não, a tudo vamos dizer que não entra tudo que a gente vive hoje, mas eu quero dizer que é respeito, é respeitar. Amar é respeitar também. Eu acho que um dos princípios do amor é o respeito. Mas pensem comigo, Jesus ele não foi respeitado por todos, mas ele foi crucificado por todos aqueles que esperam nele, que creem nele, que aceitaram ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês no último ponto é que você saiba pedir sabedoria para Deus para direcionar uma oração certa, porque a Bíblia também nos fala que quando a gente não soubesse orar, o Espírito Santo de Deus, ele estaria intercedendo por nós. Então, eu espero que isso possa agregar um pouco na sua vida e aguarde o próximo vídeo.